Como eu estava falando, meu objetivo é realmente trazer esses principais pontos de como produzir o conteúdo de forma ética, um conteúdo estratégico, porque não é só a gente chegar e postar. A gente tem que ter uma estratégia por trás disso. Porque eu vejo que ainda temos muitos colegas que pensam que o produzir conteúdo é simplesmente compartilhar decisões, trazer informações, compartilhar lá do Senado Federal, do Tribunal de Justiça. Isso não é produzir conteúdo. Ou então trazer aquele juridiquês, trazer ali uma alteração legislativa. O cliente não vai entender. Então, se o nosso objetivo com o posicionamento digital, que eu acredito que de todos sejam, é atrair clientes, é receber honorários por conta disso, é ter autoridade no digital e, consequentemente, na advocacia. Então, tem que ter um conteúdo estratégico por trás disso. E vou trazer um pouquinho de um passo a passo, de forma rapidinha para vocês, mas para vocês já conseguirem trazer, conseguir produzir o conteúdo sozinhos também. E aí, o que é ético na produção de conteúdo? Como que a gente pode fazer? Eu falo que o marketing jurídico, ele é um marketing indireto. A gente não oferece diretamente o serviço, mas a gente mostra, a gente traz ali o problema do nosso cliente, já traz a solução e mostra que estamos ali para resolver. Claro, a gente não vai falar diretamente, me contrate, mas a gente vai mostrar para ele que a gente é advogado, que a gente é competente. Então, nós vamos desenvolvendo isso diariamente, nós vamos incansavelmente mostrando para o nosso cliente o quanto nós somos bons. E é bem isso mesmo. Olha, estou aqui estudando, estou aqui me atualizando, estou num curso, estou numa aula, estou num evento, aprimorando os conhecimentos, estou no fórum. Que, mas é tão básico. Se a gente não fala para o cliente que a gente está, ele não vai saber. Quando a gente mostra, ó, a gente hoje tive audiência disso, fiz um divórcio, eu atuo na área da família, então eu vou trazer mais exemplos aqui da área. Mas, por exemplo, acabei de ir ao cartório para uma assinatura de uma união estável, e isso vai fazendo com que o cliente, indiretamente, ele já sabe que você faz aquilo ali. Então, ele precisando daquele serviço, está lá no consciente dele. Quando ele precisar, ele sabe quem faz. Então, quando você vai trazendo reiteradamente que você faz aquilo, ele vai indiretamente, né, no consciente dele, já vai estar ali que quando ele precisar, é você quem faz. Então, é um marketing indireto que a gente não fala diretamente para que nos contrate, mas a gente está falando diariamente sobre isso. Quando ele precisar, ele vai nos contratar, se gostar daquilo que está vendo. Por isso que é importante, inclusive, a gente ter uma postura profissional adequada, a forma de falar adequada também, e que o conteúdo, ele também condiza com aquilo, com o nosso trabalho. Então tem que estar tudo alinhado. A gente precisa sim cuidar de ter toda uma estratégia em relação ao nosso posicionamento, em relação à nossa forma de falar, em relação a como a gente cria o nosso conteúdo. Então a gente traz esse caráter, o marketing de caráter informativo, com descrição e sobriedade. Então a gente tem que ter um cuidado na hora que a gente traz o conteúdo, que a gente vai fazer um vídeo. Temos que ter um cuidado, porque a nossa profissão exige também, nós somos advogados, tem que ter uma postura, não uma postura engessada. Eu sempre falo que eu sou realmente assim, faço parte da nova advocacia, porque eu não gosto de toda aquela formalidade, isso já nos eventos da OAB. Não me recordo, Adriano, se você já foi em eventos da OAB de marketing jurídico que eu organizei, mas se você foi, você vai lembrar. Não tem toda uma burocracia nos eventos que eu organizo, não tem toda aquela formalidade. Eu sei que algumas coisas é necessário, mas eu faço parte da geração da objetividade. E no conteúdo também tem que ser assim. Até porque o nosso cliente, ele é leigo, ele não é advogado. Pode ser? Pode. A gente pode, inclusive, fazer parcerias por conta do digital. Eu já fiz várias. Mas a gente sempre tem que buscar trazer o nosso conteúdo para o cliente. O advogado, ele também vai, se ele vê, vendo ali o seu conteúdo, ele também vai perceber que você é bom. Então, não necessariamente você vai precisar trazer um conteúdo separado para uma possível parceria, outro para um cliente final. Não. Ambos, trazendo ele para o cliente final, você vai atingir ambos os públicos.
E a gente não pode configurar uma captação de clientela, tem que ter esse cuidado. Então, ali quando eu vou falar sobre o que a gente não pode fazer, vou trazer alguns exemplos. Porque, como eu falei, a gente não pode oferecer diretamente o nosso serviço. Então, o que que a gente não pode? De jeito nenhum. Divulgar honorários, forma de pagamento, gratuidade, descontos. A gente não pode trazer informações que induzam o cliente a erro. Isso acontece muito nessa era de buscar tanto a viralização, que todo mundo quer viralizar, quer números, quer seguidores, aí acaba trazendo um assunto polêmico pela metade para ganhar engajamento e tal. Então, isso pode nos trazer algum problema, porque a gente não pode induzir o cliente a erro. Então, quanto mais claro a gente for, melhor. Se o vídeo vai ficar muito longo, se eu trouxer uma exceção, se eu trouxer ali exemplos, então coloca na legenda. Mas pelo menos vai resguardar você de uma acusação de que você trouxe um conteúdo que induziu o cliente a erro. Então, realmente, traga o máximo, o conteúdo mais completo possível. Mas, lembrando, o que acaba atraindo mais atenção dos nossos seguidores, nossos clientes, são conteúdos curtos, porém você pode trazer uma continuidade ali na legenda, que aí você não vai ter problema quanto a isso. Não podemos fomentar litígio judicial ou administrativo. Aqui é uma linha um pouco tênue, porque a gente vai trazer uma informação para o cliente, a gente vai falar, tá, como que vai resolver? Com uma ação judicial, com uma demanda judicial, em muitos casos. Só que assim, a gente não estará necessariamente fomentando, uma informação que estamos trazendo. O que a gente não pode fazer é trazer ali uma insistência, não, você tem que processar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, é importante trazer. Você teve esse problema. Como você vai conseguir a solução? Você precisa entrar com uma ação de investigação de paternidade. Ou você precisa solicitar, entrar com uma ação de alimentos gravídicos. Então, a gente traz o que a pessoa precisa fazer, mas não estamos fomentando ela, né? Não fica algo tão descarado assim que estamos falando para ela entrar com o processo. Não podemos também divulgar casos concretos, decisões judiciais e resultados em processo. Há uma discussão para liberar a divulgação de decisões judiciais favoráveis. Então, a gente está tendo essa discussão já e pode ser que seja autorizado, mas por enquanto não podemos. Mas o que a gente. Isso, assim, é algo que quase todo mundo já fez um dia, né? Mas como que eu sugiro vocês fazer? Caso assim, nossa, tivemos uma conquista muito grande do escritório e gostaria muito de compartilhar. Você traz para um contexto do seu dia a dia. Você traz ali, nossa, você está contando a sua história, está contando ali da prática da advocacia. Então, tinha um processo muito difícil em que você teve que buscar muitas teses, muitas possíveis soluções, você teve que ir atrás e tal, depois muito estudo, muito trabalho, diversas peças no processo, preparação de cliente para audiência, o escritório conseguiu uma decisão muito importante que vai mudar a vida do cliente. Então, trazendo todo um contexto, não fica tão na cara assim, uma informação de que mais uma sentença favorável, mais uma decisão que o escritório teve êxito. Então, a gente pode contextualizar, inclusive, essa informação, quem trouxe isso foi uma live que eu participei com o atual presidente nacional, o doutor Rafael Orme, e foi falado sobre isso no dia. Quando a gente traz contextualizando, não vai ter problema. A gente só não pode trazer diretamente. E a gente também não pode trazer casos concretos. Porém, os casos concretos, eles nos ajudam muito na produção de conteúdo. Porque a gente não precisa ficar pensando, o que que eu vou produzir de conteúdo? Não. Quais são as demandas atuais do escritório? Estou com um caso de guarda, posso trazer uma informação ali do processo para como inspiração para produzir um conteúdo, ou eu quero compartilhar uma história. Eu tenho uma mesmo que eu acho um absurdo, assim, eu já falei sobre ela, que é um caso de um pai que não paga pensão e para 3 filhas, e uma filha morava com ele entrou com processo cobrando pensão da mãe.
Para as três ele não pagava, para uma ele entrou com o processo cobrando. Para mim é uma situação muito absurda. E só que eu não posso trazer diretamente a história da cliente, até porque a cliente me segue na rede social. E, e mesmo que a gente mude um nome ou outro, a gente tem que cuidar para que o cliente não se identifique, porque não é ético. E eu trago um exemplo de que eu não gostaria de ir na minha Doutora Adriane, psicóloga. Oi? desculpa, a Raíssa perguntou se pode levantar a mão se tiver alguma dúvida, se ela pode fazer algum comentário, ou Claro, esperamos o pode sim. final da palestra. Sim, pode sim. Eu acho bem legal a gente ir conversando, interagindo, já pode ir falando, porque para depois também não esquecer. Perfeito. Então Tu quer pode falar, fazer uma Raíssa. pergunta? Isso. Eu tenho uma dúvida, doutora. Até a doutora comentou que cria conteúdo voltado, acho que tanto para cliente final, pelo que entendi, como para advogados, né? E no caso de quem cria conteúdo, por exemplo, só para advogados, tá? No caso, assim, digamos que eu tenho um Instagram que é voltado para cliente final. Ainda assim, eu não posso fazer a postagem, história de decisões, de casos, enfim. Claro que a gente não menciona o cliente e tudo mais. Eu te pergunto porque eu fiz alguns cursos de marketing jurídico e eles batiam muito nessa tecla de que quem cria conteúdo só para advogados e não tem o cunho de criar conteúdo para cliente final poderia trazer isso em rede social. E eu sempre fico com essa dúvida. E eu, especificamente, hoje crio conteúdo para advogados, né? Não para cliente final, mas eu sempre fico assim, não vou postar nada, não quero me incomodar, né? Então eu tenho, se a doutora Sim. pudesse sanar essa dúvida. Então, é que o que que eu entendo? Que você teve acesso a essas informações sendo advogado. Uhum. Então, vai entrar na questão do teu sigilo com o cliente, de você não poder compartilhar a história dele. Mas você pode compartilhar a história dele alterando um detalhe ou outro. Por exemplo, nesse caso que eu trouxe ali, que tinha as quatro crianças, são quatro meninas. Eu mudo um pouquinho, sabe? Para o cliente não se identificar ou não poder falar, não, é o meu caso. Quatro crianças, ou mudo para três crianças, ou é menino, é menina. Nesse caso era menina, fala que é menino, muda de pai para mãe, sabe? Alguns detalhes assim só para realmente evitar que a pessoa se identifique ali caso ouça, caso acompanhe. E eu costumo trazer também a informação ali de que não é um caso concreto, sabe? Que a gente sempre altera. Porque, por exemplo, o nome a gente jamais vai trazer do cliente. Então, eu vou falar ali, Maria ou João são nomes fictícios que a gente usa por conta, né, da ética do sigilo ali do cliente. Então, eu realmente penso que trazer certinho a história do cliente, mesmo sendo conteúdo para advogado, acho um pouco arriscado por isso, por como você teve acesso, né, foi sendo advogado, aí tem o sigilo advogado-cliente, mas dando uma camuflada ali, mudando uma coisa ou outra, eu não vejo problema algum, tá? Obrigada. Nada. Caso alguém tenha mais alguma dúvida, pode falar que a gente vai conversando, que eu acho até melhor a gente tendo essa interação também, tá? Outro ponto que a gente tem que cuidar com as expressões de autoengrandecimento. Por exemplo, sou a melhor advogada de Palhoça. Meu escritório é o melhor escritório do Brasil. Então, a gente pode trazer isso para o cliente, como eu falei lá no início, a gente pode mostrar que é bom sem falar necessariamente. Então, a gente mostrando ali o que que a gente faz. Não, porque eu vou entrar numa audiência, eu só vou sair de lá depois de dar o meu melhor. O meu cliente está me contratando, ele sabe que eu vou brigar pelo processo dele. A pessoa já sabe que você é bom. E como que a gente também desenvolve essa autoridade? Sendo visto, falando de forma com confiança, e inclusive vocês estarem aqui em comissões na OAB, se vocês tiverem a oportunidade, por exemplo, de falar em público, de pegar um microfone, tirar uma foto, postar no Instagram, isso tudo vai mostrando para o teu cliente autoridade. Então, ele vai vendo que realmente você é bom. Nossa, se o meu advogado está lá na OAB falando para outros advogados, é porque com certeza ele é bom. Imagina, a mesma coisa
trazendo, palestrando, nas próprias comissões. Nossa, o advogado está sempre buscando realmente aprender e tal. Então, a gente não precisa necessariamente falar. As nossas atitudes, o nosso posicionamento no digital já vai demonstrar isso para os nossos clientes. E não podemos também, isso bastante gente faz, mas a gente não pode oferecer diretamente o serviço. Então, a gente não pode colocar, agende já a sua consulta. Não. Mas a gente pode falar, procure a sua advogada de confiança, procure seu advogado de confiança, procure um especialista. E isso, né, a pessoa já sabe ali quem que é você. Então, ela já sabe que ela pode te procurar. E aí, até uma perguntinha, né, para vocês me responderem, se puderem. Se vocês já fizeram alguma dessas coisas aqui que são proibidas, eu confesso que eu já fiz. Essa da decisão judicial, dessa forma ali, um pouquinho camuflada, né? Trazendo ali, não diretamente, uma decisão favorável, mas dando uma camuflada ali, já fiz sim. Porque eu acho que a gente consegue dar uma driblada no que não pode de forma discreta, obviamente. Então, por isso que eu falo, quase tudo é possível. E aí, o que que a gente pode, então? Quase tudo, gente. Tráfego pago, conteúdo informativo, imposto, vídeo, live, informar dos títulos que possuímos especialidades, expor os dados na rede social, inclusive colocar o link lá do WhatsApp para facilitar, coisa que eu indico fazer, facilitar ali o acesso do cliente a você, mostrar a rotina, o seu escritório e utilizar todas as plataformas. A gente pode usar Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, LinkedIn, todos eles. Aqui eu trouxe só um pouquinho, mas eu trouxe um vídeo que eu gosto de mostrar ele porque eu acho muito absurdo. E é um exemplo muito prático do que a gente não pode fazer. E aqui ela fala, essa advogada, inclusive, ela era conselheira federal da OAB, e ela trouxe, tanto incitou ali um, um cometimento de um crime, como ofereceu diretamente o serviço. Então, enfim, é um vídeo bem absurdo, assim, que graças a Deus a gente não vê todo dia vídeos assim, mas acontece e por isso que muitas vezes a gente precisa, sim, ainda falar, trazer o óbvio, né? O óbvio precisa ser dito. Então, aqui é um exemplo realmente do que está óbvio aqui por que que a gente não pode fazer. Não podemos, imagina, ali ela ofereceu o serviço, falou do crime, já vi outros exemplos de advogadas falando como aquele meme, aquele bordão de funerária, de que a sua tristeza é a minha alegria. Basicamente, ela fez isso de um processo de inventário. Ela também respondeu eticamente perante a OAB. E são excessos, assim, que são muito, muito grotescos e acredito que todos aqui saibam que não podemos fazer algo nesse sentido e é completamente antiético e, pelo contrário, vai afastar o nosso cliente, né? O meme ali, a piadinha que a gente traz, não é, dificilmente é o que vai trazer um cliente qualificado. Então, a gente tem que ter esse cuidado também. E aí, algo que eu falo bastante sobre o que a gente deve fazer para ser realmente a primeira opção do nosso seguidor, para que ele se torne o nosso cliente. A gente precisa trazer um posicionamento que ele não pense em outro advogado. A partir do momento que ele pensar, preciso de um advogado, ele saiba que é você que ele vai contratar. Então, a gente tem que trazer um conteúdo de fácil compreensão, como eu tinha falado anteriormente, sem juridiquês. A gente realmente vai trazer um conteúdo traduzido para o cliente. Gente, pelo amor de Deus, não falem mal do cliente no Instagram. Isso vale para todas as áreas, né? Mas para a advocacia, principalmente.
como é que a gente vai falar mal do cliente, querer que ele nos contrate? Tem gente que faz desabafo, mas desabafo não é conteúdo. O objetivo aqui é atrair clientes, mostrar o nosso diferencial, mostrar que somos bons. A partir do momento que a gente reclama, eu particularmente não gostaria de ir num escritório, qualquer profissional que fala mal do cliente. Até porque eu poderia me identificar. Inclusive, eu vi esses dias a Duda Vieira, que era advogada, hoje ela trabalha só com marketing. Ela postou que uma amiga dela, pelo que eu entendi, advogada, perdeu um cliente de 8 anos, porque fez um vídeo desses de piadinha, assim, falando de cliente, e o cliente se identificou. Na verdade, eu acho que era 6 anos o cliente, era uma assessoria ali de uns 8 mil reais por mês. E o cliente se identificou e cancelou o contrato, encerrou. Então, assim, o nosso marketing, a gente passa trabalho para fazer, não é algo tão simples. Então, se a gente vai passar trabalho para fazer algo, não vamos fazer algo que vai nos prejudicar. Vamos fazer um bom conteúdo que agregue valor e que traga essa captação de clientes. Então, desabafar não é trazer conteúdo. E a gente precisa se conectar com o nosso público, trazer realmente histórias de verdade, mostrar o nosso dia a dia, mostrar a nossa empatia. E um ponto bem importante é qual o nosso objetivo, a nossa área de atuação. Então, se a nossa atuação é uma atuação mais mediadora, então a gente traz isso, a gente fala, muitas vezes trabalha com mulheres vítimas de violência doméstica, trabalha ali com mães, então a gente traz um conteúdo mais acolhedor. Agora, se a gente traz bastante, a gente atua bastante em litígio, a gente vai trazer, mostrar o quanto a gente gosta de uma briga e quanto a gente ganha briga. E o cliente, nossa, eu quero aquela advogada, porque aquela advogada é brava. Se a gente trabalha no criminal, tem que mostrar poder, tem que mostrar autoridade. Então, a gente tem que se conectar com o público que a gente quer. Outro ponto, falar o óbvio. Ai, mas isso aqui é muito simples, falar que se o pai não pagar a pensão, ele vai preso. É óbvio para ti, mas não é óbvio para o teu cliente, não é, ou pode até ser, mas ele pode estar precisando daquilo ali, a tua cliente, e naquele momento ela ainda não tem advogado. Então, não, eu quero prender o pai do meu filho porque ele não está pagando pensão. Ó, apareceu um vídeo aqui de uma advogada que falou sobre isso. Pronto, já tem advogado aqui para eu conversar para entrar com esse processo para mim. Então, sim, gente, o óbvio precisa ser dito. O óbvio para a gente não é o óbvio para o nosso cliente. Faça um mapeamento das principais dores. Porque o que que a gente faz? Soluciona problemas ou previne problemas. Basicamente é isso o nosso trabalho, né? Resolve conflitos, enfim. Então, a gente pensa quais são as dores dos meus clientes, o que que as mães ou os pais que eu atendo, quais são as maiores preocupações deles? Perder a guarda do filho, que a pensão atrase. Então, a gente pensa em todas essas dores e traz as soluções. Então, a gente usa a dor, mas ao mesmo tempo mostra que a gente pode resolver o problema dele. Mostre sua rotina de tudo, não necessariamente tudo que você fizer, mas o que você for fazendo, vai mostrando o que está fazendo, vai trazendo ali que você tem bastante trabalho, mas cuide com isso também, para não parecer um advogado sobrecarregado sem tempo, que não vai ter tempo para atender o cliente. Então, é um ponto também. Não, eu trabalho demais, não tenho tempo para nada, então não vai ter tempo para pegar mais um cliente. Como é que tu vai dar atenção para o caso dele se tu já está atolado de trabalho? Então, cuide disso também. Demonstre autoridade, como eu já falei, isso não só no digital, mas busque eventos, network, participe de imersões, construa essa autoridade tanto dentro da OAB como fora dela. A gente muitas vezes se limita apenas a compromissos institucionais, só que o cliente, a gente pode conseguir cliente com parcerias na OAB. Mas nosso cliente final a gente vai conseguir estando em eventos com outras áreas, né? Muitas vezes empresários, como o Adriano proporciona diversos eventos com profissionais de outras áreas, e ali o pessoal vai se conhecendo, vai realmente criando laços, e assim você já vai também construindo autoridade e muitas vezes
tendo ali como cliente também. Na produção de conteúdo, evite textos ou vídeos chatos, longos, seja objetivo. E algo bem legal que eu considero é mostrar como os clientes são tratados. Inclusive, eu tive um post no TikTok, que eu também uso aquela plataforma. E no TikTok eu fiz como eu atendo meu cliente no escritório, que são coisas básicas que eu faço, mas que já acaba sendo um diferencial, porque muitos não fazem, digamos, né? Mostrei como eu atendo aqui no escritório, que eu faço um cafezinho, tenho uma bolachinha personalizada. Falei que eu sempre respondo o cliente, porque tem gente que não responde, então é algo importante, que eu atendo as ligações, que eu passo a atualização do processo. E no TikTok, por exemplo, esse vídeo deu uma viralizada, assim, eu acho que deu uns 20 e poucas mil visualizações. E assim, um vídeo simples, né? Na verdade, eram fotos, assim, como se fosse um carrossel. E nos stories, eu trago todos os dias esse cuidado. Eu mostro ali, organizando a mesa de reunião. Eu mostro, que eu deixo já a documentação do cliente prontinha, como que eu prossigo ali no atendimento. Então, isso faz com que o teu cliente veja o teu diferencial e, eu quero esse advogado. Porque realmente esse advogado ele passa informação do processo, esse advogado tem um tratamento e não parece que está ali fazendo um favor, né? Porque tem profissional que parece estar fazendo um favor para a gente. Então, quando a gente mostra esse cuidado com o cliente, quando a gente mostra essa humanização no atendimento, realmente faz com que o cliente queira ser, ou quem só é nosso seguidor, queira se tornar nosso cliente. Aqui eu trouxe algumas sugestões de ganchos para produção de conteúdo, ganchos que podem fazer com que vocês fechem um contrato. Porque, como eu já falei, o nosso conteúdo ele precisa solucionar uma dor, tirar uma dúvida ou trabalhar o desejo da sua audiência. Então, dor, dúvida ou desejo. E aí, claro, a gente traz ali a dúvida, traz a dor, traz o desejo, traz o resultado, traz a solução para o problema, traz a resposta da dúvida, ou então fala como a pessoa vai conseguir chegar ali a esse desejo que ela possui. Então, alguns exemplos rápidos. Se você quer isso, melhor fazer isso. Então, se você, eu acho que até tem aqui, 3 direitos trabalhistas que você pode estar deixando de exigir. Então, o que que a pessoa quer? Direitos, geralmente dinheiro, é que ela pode estar deixando de exigir. Então, tem aqui um desejo, né, que é muitas vezes receber mais direitos, receber mais, e ela pode estar deixando de exigir. Isso mostra um medo que ela pode ter, né? Já desperta esse medo na pessoa. Então, você vai trazer a solução. Você tem que fazer isso, isso, isso. Esses são os direitos. Aqui a gente traz um medo, ó. Fulaninho cometeu um grande erro. Aí traz a situação hipotética. E daí a pessoa já pensa: não quero cometer erro, então já quero saber o erro do outro para que eu não repita. 3 coisas que você não sabia sobre tal situação, sobre pensão alimentícia, sobre divórcio. Ó, esteja um passo à frente e evite ser enganado na partilha de bens. Isso aqui dói o bolso. A pessoa ali, não, estou me divorciando, eu posso ser enganada mesmo. Então, como que eu vou estar à frente? Ou o que eu vou fazer para realmente não correr o risco de ser enganado? Fulaninho cometeu um grande erro no divórcio e levou um grande prejuízo. Evite esse erro. Mais ali, ó, mais o medo e já trazendo ali uma solução, falando que a pessoa pode evitar esse erro. Aqui, eu trouxe o meu Instagram para dar uma olhada, até já tem algumas coisas diferentes que essa palestra estava montada há um tempinho, mas o principal aqui que eu quero mostrar para vocês continua, que seria o quê? A nossa foto de perfil precisa ser uma foto que apareça gente, que seja, né, um fundo bom, de preferência, se tiver a possibilidade, uma foto profissional. E eu não sei como que é aí na UB de São José, mas aqui em Palhoça acaba tendo
o pessoal da comissão da Jovem Advocacia proporciona ensaios fotográficos para os advogados. Inclusive, essa foto aqui, desse aqui, foi um ensaio que a OAB proporcionou, então, sem custo algum. E inclusive, é interessante até para a comissão de marketing, se conseguisse ali um patrocínio da OAB, eu acho que é bem importante, porque realmente a nossa foto, uma foto profissional, faz toda a diferença. É importante também a gente trazer ali as frases de efeito, né, que a gente quer trazer no nosso perfil. Eu aqui trouxe que eu previno e resolvo problemas do meu cliente. Trouxe uma autoridade, que é presidente da Comissão de Marketing Jurídico. Claro, o meu perfil também é direcionado para advogados também, então trago informação ali que eu sou mentora de advogados. E aqui no link, esse link, ele já traz o link do meu WhatsApp, a localização do escritório, o site do escritório. Então, ele facilita a vida do cliente. Então, se o cliente quer o meu número para falar comigo de forma rápida, ele vai clicar ali e já vai ter acesso, né? Não vai precisar ficar esperando eu responder um direct, por exemplo. Então, ali vai facilitar a vida do cliente. E é isso que a gente tem que fazer, a gente não pode dificultar, a gente realmente tem que facilitar para o cliente. Aqui, eu trouxe o Instagram do escritório. Mesma coisa, ó, advogadas, que daí aqui, esse é o meu perfil, que apesar de ser profissional também, é o meu perfil individual. Aqui já é o perfil do escritório. Então, temos outros advogados no escritório, tem advogados parceiros, então já trago advogados especialistas em resolver problemas, atendimento nacional e internacional, porque por vezes temos clientes também fora do Brasil. E aqui tem o endereço do escritório, tem um resumo da história. E isso facilita, traz uma vitrine, né? O Instagram ele é a nossa vitrine, e traz aqui a vitrine do escritório, traz a vitrine do meu como profissional. E aí eu falo ainda, né? Por exemplo, eu tive uma situação em que antigamente o meu escritório era em bairro, né? Era em loja comercial, assim, na rua. E o cliente foi ao meu escritório, fez a consulta, só que o que que ele fez? Ele foi validar o que eu falei no meu Instagram. Ele foi olhar meu Instagram e depois ele retornou no escritório e falou: a gente vai fechar o contrato, eu olhei as tuas redes sociais e eu vi que você realmente entende do assunto. Ah, né? Eu já tinha feito a consulta, já era para ele ter visto que eu entendia. Mas ele foi tirar uma prova lá no Instagram, ele foi olhar o meu conteúdo, ele foi olhar a minha vitrine. E aí o Instagram tem comentários de outras pessoas elogiando meu trabalho, tem todos os meus cargos, tem toda essa autoridade desenvolvida, então valida aquilo que eu falei para a pessoa no atendimento. Então, não só, o Instagram não vai só atrair novos clientes, como vai também validar para aquele cliente, né, que já é um potencial cliente. E eu não sei vocês, só um exemplo assim para vocês pensarem, é que eu, por exemplo, quando vou a um restaurante, eu olho o Instagram antes. Vou a uma estética, eu olho o Instagram antes. Para mim, é a vitrine. Se eu não gosto das fotos do Instagram, se eu não gosto dos pratos ou dos resultados, eu não vou. E é a mesma coisa com a gente. As redes sociais são a nossa vitrine. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Aqui eu trouxe alguns exemplos de posts que me trouxeram clientes diretamente. Um deles foi um story, e esse story eu levei 5 minutos para fazer, sem mentira nenhuma. Eu peguei uma foto, joguei no Canva, que hoje eu nem precisaria ter jogado no Canva, porque agora ali as letras do Instagram são mais bonitinhas e tal, só que ainda não tinha atualizado, não tinha essas letrinhas, então eu joguei no Canva mesmo, coloquei ali, que eu trabalhava com pensão alimentícia, com divórcio, com investigação de paternidade, e foi um story. E eu vi que tinha um compartilhamento esse story. E nesse compartilhamento, uma pessoa que não me seguia entrou em contato comigo, falou que precisava fazer uma ação de investigação de paternidade naquele momento, e no mesmo dia, e era um domingo, tá? Ele entrou em contato comigo, eu estava disponível, então eu conversei com ele, e aí ele já me mandou toda a documentação dele, e fechamos um contrato bom, inclusive, para um processo que foi bem tranquilo, demorou, olha, eu acho que uns 2 meses, assim. Então foi bem tranquilo e foi um story que me levou uns 5 minutinhos para fazer.
Já fiz também stories explicando modalidades de contrato, falando ali como funciona um contrato de prestação de serviço, o que que tem que ter, o que que não pode ter. E trouxe cliente, vídeos no TikTok falando o que fazer no caso de uma inscrição indevida, porque o nosso escritório ele atende várias áreas. Então, a gente pode fazer, claro, dependendo ali da rede social, é importante a gente se posicionar como especialista, né? Mas se é um Instagram, por exemplo, de escritório, é importante trazer as áreas que o escritório atua. Então, nesse caso, foi um vídeo falando sobre o que fazer uma inscrição indevida. Já teve story falando que ia fazer uma audiência de custódia. E aí tinha uma advogada que não fazia custódia, não fazia área criminal, entrou em contato conosco e contratou para fazer a audiência de custódia. Depois acabamos fechando também uma atuação no processo criminal. E assim, um story foi levando, fechei uma excelente parceria. E até isso aqui eu acho que muitas vezes a gente acaba não valorizando quando a gente postou um Reels e os familiares compartilham. A gente, não. Nossa, mas meus familiares têm ali 500 seguidores, não vai. Se fosse um famoso compartilhando, mas não, porque isso é importante também. Eu tive alguns já compartilhados pela minha madrasta e uma familiar dela. é, Viu meus stories, começou a me seguir, me contratou e eu brinco assim que eu acho que ela é a melhor escritório, perdão, a melhor cliente do escritório, porque ela já contratou várias vezes, já indicou vários clientes e foi ali Reels que a minha madrasta compartilhou. Tive posts compartilhados por tia, amigos que trouxeram clientes. Então, é legal, né? Eu sei que as pessoas compartilham cada vez menos os conteúdos das outras, mas é importante, sim, então, sempre falem, né? Peça ali para os seus seguidores apoiar, porque realmente, assim, vai chegando a mais pessoas. E aqui, eu trouxe alguns aplicativos que eu uso na produção de conteúdo. Hoje, a gente consegue fazer muita coisa na edição de vídeos direto no Instagram, muita coisa mesmo. Esses dias eu fui dar uma aula na minha mentoria e eu fui de novo, né, lá ver o que que tinha de atualização no Instagram, porque eu utilizo o CapCut. E aí eu vi assim, meu Deus, o Instagram já dá para fazer quase tudo que o CapCut faz. Então, se às vezes a gente quer praticidade, não precisa nem sair do Instagram. Mas eu ainda gosto muito do CapCut porque ele traz os modelos prontos, a gente consegue reduzir o ruído. Se a gente está com olheira, o CapCut tira, a gente consegue dar uma suavizada na pele. Então, eu ainda não larguei o CapCut, eu gosto muito dele. Porém, se você não quer aprender a mexer mais um aplicativo, consegue editar tudo lá pelo Instagram mesmo. O Canva para criação de artes, que hoje também usamos cada vez menos, porque no Instagram a gente consegue também digitar em cima da foto, a gente consegue trazer ali o conteúdo de uma forma mais fácil, sem precisar criar uma arte. E eu não sei se vocês perceberam, mas o Instagram ele passa por muitas fases. E a fase atual, ela está sendo mais objetiva. A gente não precisa mais passar horas produzindo um design para ficar bom. Basta pegar ali uma foto, escrever naquelas caixinhas no Instagram, já vai chamar atenção. Para editar fotos, geralmente eu uso o Lightroom, com alguns presets que eu considero assim que deixam as fotos um pouco mais profissionais. E para também conseguir, não diria conseguir, mas para auxiliar na produção de conteúdo, como trazer ganchos que convertem, como eu trouxe ali alguns exemplos, ou até roteirizar conteúdo. ChatGPT, eu uso cada vez mais, eu uso para muita coisa, inclusive para a produção de conteúdo. Então, realmente é muito válido, assim, quando a gente está sem ideia para produzir, a gente joga no ChatGPT que ele já nos ajuda. Aqui eu trouxe rapidinho um passo a passo, para caso você ainda não tenha visto ali no Reels como é que você faz, edita. Eu indico também que vocês tenham um tripé com ring light, porque traz uma diferença assim na qualidade da produção dos vídeos. Então lá no Instagram, a gente vai no Reels, a gente consegue editar os textos, o que a gente quer escrever, como que a gente quer colocar, a gente consegue colocar música, reduzir ruído. Então tem muitas possibilidades.
A gente pode também, inclusive, aqui, ó, um exemplo, mudar, colocar a própria capa, né? A gente consegue adicionar lá do rolo da câmera. Então, tudo isso facilita muito, e conforme a gente vai utilizando ali, vocês vão ver que vai se tornando cada vez mais fácil. Então, vocês não precisam se limitar, não, eu não sei editar vídeo, eu não sei mudar ali, não sei deixar um vídeo bom, mas é fácil, conforme vocês forem fazendo, vocês vão aprendendo e depois vai se tornar bem tranquilo, bem habitual. Inclusive, agora no Instagram tem as legendas, e eu indico muito que vocês façam, que vocês colocam, quando é falado, né, o vídeo legendado. E isso porque, geralmente, dificilmente as pessoas escutam os vídeos, às vezes escutam, só que, por exemplo, se a gente está em um lugar que não dá para ouvir e tal, se não tem legenda, a gente vai pular. Se tem legenda, pode ser que a gente pare e preste atenção para ler, pelo menos, e vai fazer com que a pessoa veja o conteúdo. E também tem o ponto, né, a questão da comunidade surda, que é trazer a legenda também é uma inclusão para que mais pessoas tenham acesso a essa informação, que sem dúvida é bem importante que você está trazendo. No Instagram, a gente também tem várias ferramentas, a localização, a gente consegue colocar foto. Tem, inclusive, as caixinhas de perguntas que eu sugiro vocês utilizarem, que é uma forma fácil de trazer conteúdo, porque o próprio cliente traz a dúvida, então você não precisa pensar ali no que você vai falar, porque ele vai trazer o problema dele, você vai trazer a solução, e isso vai te facilitar na hora de produzir o conteúdo. A gente consegue fazer enquetes, eu gosto de fazer enquetes quando eu vou postar algum vídeo sobre algum assunto, e aí eu posto o que que a pessoa, o que que ela pensa que é a resposta certa para possível demanda, litígio e tal. E aí a pessoa vai querer saber se acertou. Então depois eu posto o Reels e falo, ó, a informação, o resultado está lá no Reels. Então isso vai fazer com que a pessoa vá lá assistir o vídeo. A gente já trouxe esse gatilho da curiosidade. E a gente consegue colocar link, localização. E essas reações aqui no Story, na verdade, tudo que está no Instagram acaba tendo um objetivo, né? Não está ali por acaso. Então, quando a gente coloca essas reaçõezinhas aqui no Story, elas aumentam o engajamento. Se vocês, se alguém aqui me segue, vai saber que eu geralmente coloco um coraçãozinho ou algum bonequinho ali, alguma coisa numa foto que, claro, seja harmônico, combine, porque daí as pessoas vão clicando e o Instagram vai entendendo que é relevante. Então, vai entregando mais o seu conteúdo. Aqui eu trouxe um exemplo, como eu trouxe aqui a caixinha de perguntas, para que a gente simplesmente, muitas vezes, não jogue só uma pergunta ali nos stories. Até porque a gente fica assim, porque ninguém me pergunta, ninguém me manda nada. Mas é porque a gente precisa trazer algo interessante. Não é só jogar ali uma caixinha que fica ali aquela, faça uma pergunta. Quem vai perguntar? Tá, uma pergunta do quê? Sobre o quê? Sobre a tua vida pessoal, a tua vida profissional, mas que área que tu atua, sobre o que que tu vai responder. Eu, por exemplo, acabo trazendo geralmente de uma situação específica. Hoje, qual a sua dúvida sobre marketing jurídico? Só que daí, ou quando é do escritório, qual a sua dúvida sobre a guarda compartilhada? Só que eu não trago assim. Eu costumo introduzir uma situação e depois eu abro a caixinha de perguntas. Aqui tem exemplos. Um cliente me procurou porque assinou um contrato sem revisar os detalhes. O resultado acabou assumindo uma dívida que nem era dele. Tudo isso poderia ter sido evitado com uma orientação jurídica simples. Já aconteceu isso com você? Você tem alguma dúvida sobre isso? Certa vez, um cliente foi parado em uma blitz e teve o carro apreendido por não entender seus direitos e o que poderia fazer. Isso aqui é um pouco extenso, mas vocês conseguem resumir e adequar para a área de atuação. Uma orientação simples ali teria evitado a apreensão e um processo desnecessário. Saber seus direitos é essencial em uma situação como essa. E você, já foi parado em uma blitz? Já aconteceu isso com você? Você sabe o que fazer se você for parado? Sei, não sei o que eu faço. Então, ali você já consegue trazer essa solução.
Ah, e meu carro está com documento atrasado. Aí você vai orientar ali o seu cliente. E até algo que eu já trouxe na caixinha de perguntas, que eu vi que teve diferença, que mais gente mandou, que eu coloquei que as informações de quem enviou eram sigilosas. Porque tem mais isso. Muitas vezes as pessoas não perguntam por vergonha, às vezes, né? Nós que somos advogados lidamos muito com situações que as pessoas que são delicadas, as pessoas não querem que outros saibam. Então, quando a gente traz ali, ah, não, pode me mandar, pode ficar tranquilo que aqui tem sigilo, então não vou divulgar seu nome, não vou divulgar nada. Então, isso pode fazer com que as pessoas enviem mais perguntas também. Aqui mais alguns exemplos, ó, quer evitar, como a gente trouxe ali a historinha no anterior, quer evitar problemas como esse, manda sua dúvida que eu te ajudo a entender melhor. Tem uma situação jurídica que te preocupa? Compartilha comigo que eu te ajudo a resolver. E até uma que eu já fiz bastante, que é me fale um problema que eu te falo a solução. Me fala uma situação que parece complicada e eu te mostro como resolver. O que está travando suas decisões? Me conta que eu te mostro o caminho certo. Então, são alguns exemplos só para a gente não chegar e jogar lá. Ah, faça uma pergunta, tire sua dúvida. Não, vamos contextualizar um pouquinho, que isso vai fazer com que as pessoas tenham mais interesse em te perguntar. E aí, deixa eu só tomar uma aguinha. Já aproveito a água para perguntar. Alguém tem alguma dúvida? Vai fazer alguma pergunta? Fique à vontade, meu povo. Quer acrescentar alguma coisa? Vai falando aí. Para mim tá ótimo, viu, Adriele? Eu tive uma ótima ideia, inclusive, que eu acredito assim, porque tem aqui alguns advogados que já têm uma experiência, com marketing, e tem outros que estão começando ainda. Então, eu acredito que o que tu tá trazendo aqui tá trazendo um alinhamento assim para as pessoas que estão aqui. Isso é muito bom, tá? Tá trazendo muita clareza para todos nós. Eu tenho certeza disso. Certo, senhoras? É Olha bom, aí. é o objetivo. Maravilha. Pode continuar, Adriele. E quem quiser fazer perguntas ou acrescentar algo, pode perguntar também, viu, gente? Exatamente. Então, mais alguns exemplos. Que aí isso é bem importante para a gente iniciar um vídeo, por exemplo. Porque não sei se vocês sabem, mas os primeiros segundos ali do nosso vídeo vai fazer diferença para se a pessoa quer assistir ou não quer. Então a gente tem que despertar ali esse gatilho da curiosidade para a pessoa querer saber o que tem depois disso. Então, ó, pode parecer estranho o que eu vou falar aqui para vocês. E aí traz informação. Por que ninguém está falando? Daí traz um assunto polêmico. Você deve ser o último a saber sobre. Eu pensei que era mentira, mas poucas pessoas sabem. A maior mentira sobre guarda compartilhada é. Então a gente vai trazendo esses ganchos que realmente eles vão trazer essa curiosidade. Aqui acho que repetiu as ferramentas, já tinha falado ali anteriormente sobre elas. E aí, esse ponto aqui é bem importante. E não pensem que é fácil para quem já produz. É algo que eu também preciso me policiar na produção de conteúdo. É difícil para todo mundo. Até porque a gente tem uma rotina, a gente tem escritório, a gente tem muita coisa para resolver na vida, tem vida pessoal. Então, a gente, para parar, para produzir, para editar, para falar, é difícil. Então, o que que a gente tem que pensar para ter essa constância e não desistir? Primeiro de tudo, pense nos boletos. Eu tenho muitos, inclusive, muitos, muitos. E aí eu penso, nossa, preciso de cliente. Como que eu vou ter cliente? Me posicionando, produzindo conteúdo, aparecendo. Quando você estiver inspirado, grave, produza o máximo que conseguir. Eu muitas vezes tiro assim uma manhã, tiro uma hora. Inclusive já trouxe assim, várias camisas. E geralmente eu gravo um vídeo daqui para cima, né? E aí, como eu não quero que fique tudo parecido, vou lá, trago várias camisas sociais e troco e vou gravando. E já teve vezes de eu fazer assim, gravar 20 vídeos com várias camisas diferentes e ter conteúdo para postar, ó, por semanas ou até meses, né? Porque daí às vezes eu fazia um ou outro de algo que eu queria falar no momento, então, utilizava aquele, utilizava os outros, enfim, é muito bom quando a gente produz vários,
porque garante por muito tempo e não demanda. Enfim. Oi? Eu acho que alguém pode continuar. Ah, tá. Outro ponto também, não se preocupe com o perfeccionismo, porque se a gente se preocupa demais, a gente não vai produzir conteúdo. Comece com o que você tem, melhore depois. Então, não, mas a minha câmera não é das melhores. Não importa. Porque eu ainda não gosto de me ver perante as câmeras. Mas se você não começar, você não vai desenvolver, você não vai melhorar. Então, faça com o que você tem. Tenha posts reutilizáveis. Muitas vezes eu gravo um story, depois eu posto aquele story no feed, eu posto mesmo o vídeo no Instagram. Às vezes eu tenho vídeos de meses ou anos que ninguém mais lembra, eu vou lá, posto de novo, ninguém vai lembrar se nem você lembra. Eu às vezes brinco assim, eu quero usar tal roupa, mas eu vou lá, nossa, mas já usei. Mas nem eu lembrava que eu usei tal roupa. Então as pessoas não vão lembrar. Então pode ficar tranquila. E a gente precisa, inclusive, ser repetitivo. Quanto mais a gente fala sobre um assunto, mais a gente vai fixar ali na cabeça do nosso cliente que nós somos a pessoa ideal para resolver aquele problema específico. Se eu falo direto sobre guarda, 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 quando o cliente precisar pedir uma guarda, pedir a regulamentação, alteração, enfim, ele sabe que eu posso fazer isso para ele. Se você não pode fazer por você, faça pelo outro, porque há pessoas que estão precisando do seu pior conteúdo. E o nosso conteúdo, o nosso trabalho, como praticamente todos os trabalhos, mas ele realmente auxilia outras pessoas, traz um benefício, muda uma situação, evita um conflito, ou resolve um conflito. Então, realmente a gente tem que entender que o nosso trabalho, ele também é para servir o outro. E quando a gente traz uma informação, um conteúdo, pode fazer a diferença na vida de outra pessoa. Eu, inclusive, já tive clientes que eram vítimas de violência doméstica, que chegaram no meu vídeo e viram que estavam em um relacionamento abusivo. Então, é importante, sim, entender que o seu conteúdo, ele precisa, chegar a muitas pessoas. Então, se você, não, estou com preguiça, mas pense que é por algo maior, não é uma besteira. Eu sei que muita gente acaba, hoje muito menos, né? Mas antes tinha até preconceito com quem produzia conteúdo, advogado blogueirinho e tal. Mas não é besteira. Produzir conteúdo realmente é poder mudar a vida das pessoas. E o Adriano sabe muito bem disso, né? Ele trabalha com essa transformação. Então, o que ele vai postar ali no Instagram, ele sabe que pode trazer uma transformação para a vida de outra pessoa. E lembrem-se que realmente, para a gente ser visto, ó, cansaço, para a gente ser lembrado, a gente precisa ser visto. Então, a gente precisa diariamente trazer o conteúdo, a gente precisa diariamente mostrar a nossa autoridade, desenvolver isso todos os dias, porque não é do dia para a noite. E a constância, não pensem também que é todos os dias produzir vídeo, postar vídeo, estar todos os dias. Não, às vezes vai acontecer de um dia você não conseguir postar nada, uma semana você postar vários vídeos e em outra não. Mas a constância é isso. E eu até lembrei quando a gente estava falando aqui no início, que estava só eu e o Adriano, eu falei sobre exercício físico. Ele falou, né? Tô gostando de ver. Eu assim, então, exercício físico. Esses dias uma amiga me mandou, amiga, agora você vai ficar maromba, porque começou na academia. Eu disse, então, amiga, na verdade eu tô na academia há 2 anos. Porém, é assim. Mas isso não deixa de ser constância. Em 2 anos eu não desisti. Poderia ser melhor? Poderia. Mas agora eu faço com o que eu posso. Quero melhorar? Quero. E é a mesma coisa para produção de conteúdo. Não é porque você não postou uma semana, como eu, que não fui para academia semana passada, que eu não vou amanhã. Hoje já tá tarde, né? Mas amanhã eu vou. Então não é porque eu não postei vídeo semana passada que eu não vou postar nesse. Então é isso que vai fazer com que você seja constante. E principalmente para que você cresça sua advocacia, para que você conquiste novos clientes e tenha muitos honorários, que é o nosso objetivo também. Então, muito obrigada a todos
escuta, por estarem presente. E aí, eu tenho uma pergunta que agora eu gostaria que todos respondessem. Vocês já postaram algo sobre a aula hoje? Vocês postaram? Estão aqui assistindo?